pregar a santa palavra do Senhor, que fica em Mateus, capítulo 4. A tentação de Jesus. Quem encontrou o texto, dá glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. O texto sagrado do nosso Senhor diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Quem pode exaltar o nosso Senhor? Glória a Deus. Seja louvado o guardião de Israel. Aleluia. Meus amados irmãos, esta passagem é muito conhecida, muito lida e muito pregada. Quando Jesus vai ao deserto, impulsionado pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Isto acontece logo após o seu batismo. Ora, Jesus acabara de completar 30 anos vividos nesta terra, após ter descido dos céus para estar entre nós. Glória a Deus. E indo ao Rio Jordão, ele se encontra com João Batista. João Batista, um grande profeta, um dos maiores, se não o maior profeta descrito na Bíblia Sagrada, segundo o próprio Jesus. Aleluia, Jesus. Ele batizava as pessoas à beira do Rio Jordão, vivia no deserto comendo gafanhotos e mel e pregando a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Glória a Deus. Todos sabem, irmãos, que João Batista era primo de Jesus e foi concebido com esta missão: preparar o caminho para o Messias. Glória a Deus. Pois havia a promessa de Deus que Ele iria enviar alguém para nos resgatar das garras do diabo, para resgatar as nossas almas que estavam fadadas a irem ao inferno devido ao pecado de Adão e Eva. Nós estávamos desprovidos da glória de Deus. E João Batista seguiu a sua caminhada, pregando e anunciando a vinda daquele que iria nos salvar. Ora, imagine, ele já pregara por alguns anos, era muito conhecido por toda Israel e quiçá pelos reinos vizinhos. Era a voz que clamava no deserto, como era conhecido João Batista. E ele estava sendo preparado, ele estava sendo moldado, ele estava anunciando a todos a vinda do nosso Salvador. E ele mesmo estava sendo preparado. Deus o estava moldando para este momento. Ora, aleluia. Quando Jesus chega às margens do Rio Jordão, ele é imediatamente reconhecido por seu primo. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia não nos relata, não nos diz, mas acreditamos que, embora fossem primos, eles praticamente não se viam. Praticamente, talvez nem tivessem tido a oportunidade de se encontrar. E glória a Deus. Possivelmente este foi o primeiro encontro físico, mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, quando a pessoa está em consonância com a palavra de Deus, ela reconhece uma a outra. Naquele pleno momento, João Batista, que estava acostumado a batizar inúmeras pessoas, elas se chegavam ao Rio Jordão e queriam ser batizadas por ele para renovar a sua fé em Deus. Quando Jesus aparece, João Batista o reconhece como filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa.
sem mesmo, possivelmente, nunca ter o visto, Aleluia. mas sabia que aquele momento iria chegar. Imaginem, irmãos, como deve ter se alegrado a alma, o coração, o espírito de João Batista, ao ver aquele que ele tanto pregava, aquele que ele estava anunciando por anos e anos, de repente aparecer na sua frente. Deus maravilhoso, vamos dar glória a Deus. Ele deve ter ficado maravilhado, reconhecendo que o Filho do Deus Altíssimo estava na sua frente encarnado. Ele ficou tão emocionado, olhou para Jesus e disse: Aleluia, Jesus. Eu não tenho capacidade, eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. O Senhor que deve me batizar, e não eu a ti. Mas Jesus olha para ele e diz: por agora nos convém cumprir toda a justiça. Olha que frase enigmática. Nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, o próprio Deus vindo dos céus para viver entre nós. João Batista estava correto. Não só ele, como todos nós não somos dignos de atar as sandálias dos seus pés, pois ele é o nosso Deus, ele é o Criador, onipotente, todo-poderoso. Mas com ele também vem a humildade, vem a honra, vem a glória, e o próprio Deus se sujeita a ser batizado como um homem comum. Ele não precisava disso, pois ele era Deus. Todo o poder e glória é te dado nos céus e na terra. Mas ele se sujeitou e disse essas palavras: nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça é essa, irmãos? Com certeza a justiça divina de Deus. Ele o fez para dar um exemplo a toda a humanidade. Ora, se o próprio Deus se sujeitou a ser batizado em água corrente para receber o Espírito Santo de Deus em sua vida, coisa que ele já tinha, pois ele era Deus, imagine nós, réis mortais, criaturas, nós temos que ter a consciência que um dia temos que nos curvar, nos humilhar e aceitar o batismo do nosso Deus, reconhecer que seu Espírito estará em nossas vidas para sempre. Glória a Deus! Aleluia! E assim, após ele ser batizado, uma pomba voou sobre eles, e um som se ouviu dos altos céus: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Glória a Jesus. Com certeza deve ter sido um espanto para muitos ali. A Bíblia não relata se tinham muitas testemunhas ou poucas, mas com certeza, como João Batista era famoso, reconhecido por todos, havia pessoas naquele local. E elas com certeza ouviram esse brado e devem ter ficado assustadas. O que é isto? O próprio Deus, na hora que Jesus Cristo foi batizado por João, falou dos altos céus, reconhecendo o batismo como uma coisa divina e santa. Por isso temos que levar a sério, pois o próprio Deus dos altos céus e o próprio Deus encarnado aqui na terra e o próprio Espírito Santo estavam presentes, os três juntos, para santificar essa ordenança divina. Ai, glória a Deus! Irmãos, e até então, até Jesus vir a este mundo, a Bíblia relata que todo o povo de Israel e as outras nações
reconheciam o nosso Deus como único, como sendo Deus apenas. Não havia nenhuma menção a Jesus, muito menos ao Espírito Santo. Falava-se Espírito de Deus. E neste momento, nós paramos para pensar um minuto. Estava eu ontem reunido com a minha família, discutindo este fato, esta passagem do batismo, quando o Espírito Santo apareceu, Deus falou dos altos céus e Jesus estava aqui na terra. Quando imaginamos a Santíssima Trindade, que sabemos que Deus é três e ao mesmo tempo é um, porém, o que nos vem à nossa mente no primeiro instante? Quando falamos em Jesus, o nosso Salvador, vem a imagem de um homem, pois ele desceu dos céus, encarnou num corpo humano e viveu entre nós. Quando falamos no Espírito Santo, vem a imagem de uma pomba. E quando falamos em Deus, ficamos pensando, qual seria a imagem de Deus? Imaginamos como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, que Deus é um espírito de luz, é puro brilho e glória, mas nós somos semelhantes ao Altíssimo, a Bíblia relata em Gênesis. Então imaginamos que Deus é um espírito de luz, que possivelmente não, com certeza, tem a forma bem próxima da humana. E se irmos além, como Deus é um e ao mesmo tempo três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, glória a Deus. Ora, Jesus e o Espírito Santo também são espíritos de luz, seriam semelhantes, nós somos semelhantes a eles. Seriam três espíritos glória a Jesus, de glória e de luz que andam, que têm uma forma semelhante à nossa, que têm pernas, braços, cabeça, tronco, mas os três espíritos em consonância, aquela luz, aquele brilho que nos cega, este seria a imagem do nosso Deus. Possivelmente é essa mesmo, mas talvez pela divina providência e para que nós, meros humanos, possamos compreender de certa forma a Trindade, pois são três em um e três, Jesus encarnou, e o que vem à nossa mente, falar em Jesus, vem um homem, e falar no Espírito Santo, vem a imagem de uma pomba, um animal dócil, um animal que praticamente não faz mal algum, que foi a forma que o Espírito Santo resolveu se mostrar à humanidade, para que nós o reconheçamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Bom, e voltando ao texto, após esse breve preâmbulo, Jesus, ele, após ser batizado, o Espírito Santo encaminha ao deserto para jejuar durante 40 dias e 40 noites. Louvado seja Deus. Olha que coisa fantástica, irmãos. 40 dias e 40 noites no deserto. E por que jejuar 40 dias e 40 noites? A Bíblia, em vários episódios, tem vários relatos que precisamos nos preparar para enfrentar uma batalha. O soldado, quando vai enfrentar uma batalha, ele tem uma preparação militar, ele tem um treinamento. O funcionário, quando adentra uma empresa
para fazer parte daquela corporação e trabalhar naquele local, ele tem uma preparação. Ora, para enfrentar o que estava por vir, como Jesus estava na forma humana, ele precisava de uma preparação, porque ele iria enfrentar muitas angústias, muitas aflições. Ele iria entrar numa batalha terrível pela nossa alma. Glória a Deus. Ele é Jesus, aquele que Deus prometeu que iria enviar para nos resgatar das garras de Satanás. Louvado seja Deus. E como Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, só que na forma humana, com todas as nossas fraquezas, iria entrar nesta batalha, porque os 3 anos que se seguiriam seriam os 3 anos para o qual ele veio à terra, para o qual ele foi destinado. Ele enfrentaria uma batalha terrível contra as hostes, as potestades, as coisas malignas e infernais do inimigo da nossa alma, aquele que desobedeceu a Deus, Satanás e seus anjos. E ele tinha que estar preparado, pois ele estava na forma humana e por isso foi ao deserto. Mas é uma coisa extraordinária, porque ele se aparta de todos que o cercam e vai só para o deserto. E como nós sabemos, o deserto é um lugar inóspito, é um lugar de feras, é um lugar isolado, é um lugar difícil para se sobreviver. E ele foi para aquele local. Glória a Deus. Só. Agora, 40 dias e 40 noites. Imagine. Nós aprendemos com Jesus, com os relatos da Bíblia, que devemos jejuar e orar. Mas, para nós, é inimaginável jejuar 40 dias e 40 noites. Eu falo por mim, o maior jejum que eu fiz até hoje foi um jejum de 24 horas. Que eu fiz em prol do meu irmão, quando ele teve um acidente, que estava com a sua vida praticamente terminada. O médico não dava nenhuma esperança, isso aconteceu em 1991, e ele nos disse que só um milagre poderia salvá-lo. Toda a família orou, pediu a Deus, e eu fiz esse propósito com Deus, de ficar 24 horas sem comer e sem beber. E para a honra e glória do nosso Senhor, eu consegui completar esse jejum, e o meu irmão está em vivo até hoje, para todos testemunharem o poder de Deus. Aleluia. A ciência nos diz que o homem é capaz de ficar sem comer por 20 até em torno de 40 dias. É possível. A ciência nos diz. Agora, sem beber água, a ciência nos diz que 3 dias, no máximo 4 dias, a pessoa não resiste sem tomar uma gota de água. Os rins pararão de funcionar, os órgãos terão falência múltipla e a pessoa virá óbito. Não tem como resistir. A Bíblia não nos dá detalhes, diz apenas que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Podemos imaginar que ele passou esses 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Talvez sim, talvez não temos detalhes. Não sabemos se ele chegou a ingerir algum líquido no deserto. Não temos subsídios para dizer.
Mas se tratando do Filho de Deus, mesmo incorporado no corpo humano, acreditamos que ele poderia sim ter passado por esse desafio e ficado 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Acreditamos que sim, pois ele era o Filho de Deus, mesmo encarnado, ele estava se preparando para uma batalha terrível que viria. E seguido, a Bíblia relata que ele teve fome. E ao término, possivelmente, é o que nos diz a Bíblia, desses 40 dias e 40 noites, o diabo, que com certeza estava à espreita, observando todos esses dias no deserto. E acreditamos que ele já teria, nesta hora, plena consciência que ele era o Filho de Deus e era ele que iria derrotá-lo. Mas, como nós sabemos, a Bíblia relata que o adversário da nossa alma não se dá por vencido. Mesmo derrotado, ele fará de tudo para tentar reverter ou ganhar alguma coisa de qualquer forma, a ponto de tentar o próprio Deus. Imagine, o diabo foi tentar o próprio Deus. Jesus Cristo, que estava em forma humana, o Deus que antes de criar os céus e as terras, criou os anjos e criou o diabo também. Aquele mesmo Deus que o fez surgir do nada com o seu poder e glória, ele teve a ousadia de tentar o Criador. Vejam como é vil o inimigo da nossa alma. Se ele teve coragem de tentar o próprio Deus que o criou, imagina nós, irmãos. Imagina nós, réis humanos, que precisamos da proteção de Deus para vencer o maligno, precisamos da cura. Precisamos estar em jejum e oração muitas vezes. Precisamos obedecer essa palavra para que Deus nos auxilie nessa luta, irmãos. Pois se ele tentou o próprio Deus, como está relatado nesta palavra, imagina nós. Aleluia. É inimaginável nós pensarmos. Vamos fazer uma alusão do pai com o filho. O filho desafiar o pai. O filho incitar o pai. Nós sabemos que o filho deve respeito aos seus pais, e não o contrário. E neste caso, Satanás, que é criatura, como nós, ele foi criado por Deus. Ele assim tenta o nosso Senhor, aquele que o criou. Vejam como ele é vil, sagaz, e como ele menospreza todas as coisas. Dê a glória a Deus. Glória a Deus. E Satanás, vendo que ele tinha fome, depois desses 40 dias e 40 noites, diz a ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e mata a sua fome. Olha só, é claro que Jesus poderia fazer isso. Ele é Deus, ele poderia pedir ao Pai que está nos céus e fazer isso com toda certeza, mas não fez. E pelo contrário respondeu que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas o diabo não ia se dar por vencido. Ah, não. Eu vou tentar, vou continuar tentando. E o diabo o transportou à cidade santa de Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo. Ora, o que é o pináculo do templo?
O pináculo é a parte mais alta do templo, que vem da palavra grega Pterion, que significa pequenas asas. Então acreditamos que este local, em muitas ilustrações, é relatado como o alto de uma viga imensa, próximo ao telhado, a parte mais alta do templo. Não se tem uma exatidão onde seria esse pináculo, mas acreditam alguns que seria no alto do templo, aproximadamente uma altura de 60 metros. Vejam bem, é muito alto, hein? Próximo ao telhado. Outros dizem que o pináculo ficava na muralha de Jerusalém, do lado do vale de Cedron, que quer dizer em árabe escuro. Vale de Cedron, que era um desfiladeiro, era um penhasco que ficava ao lado das muralhas. O vale torrente de Cedron era chamado, devido ao fluxo corrente de águas que haviam repentinas ali no inverno, nos invernos chuvosos. Eram áreas inundadas, era um abismo que de cima das muralhas até o final desse abismo, acredita-se que teria uma altura de 150 metros. Bom, se era nas muralhas ou se era no templo, nós não sabemos. Só sabemos que era no pináculo, que é a parte mais alta. É o que diz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o diabo diz a Jesus, não tenta: pule daqui, se jogue e se lance deste pináculo, pois está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para se sustentarem nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Aleluia. Não salte! Glória a Deus. Você não é o filho de Deus? Pule! Deus não vai deixar você despencar daqui. Aleluia. Olha só a tentação. A Aleluia. Jesus, eu fico imaginando Jesus com aquele olhar sublime, olhando e falando: criatura minha. É inimaginável uma situação dessa. Aleluia, glória. Mas ele, dizendo ao diabo: não tentarás ao teu Deus, está escrito. Não tentes ao teu Deus, está nas Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do nosso A paciência do nosso Deus com uma criatura. Porque o Aleluia. diabo é criatura de Deus. E Deus poderia destruí-lo a hora que quisesse, mas não faz. Aleluia. Pela sua infinita misericórdia para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Mas mesmo assim o diabo não se dá por vencido e o transporta para um alto monte. Glória a Deus. Mostra todos os reinos e riquezas da terra. E aí chega ao ápice da ousadia. Aleluia. É impressionante o que ele fala para o próprio Deus que o criou. Diz que lhe daria tudo aquilo. Olhe Jesus, tudo que à vista, todas as riquezas da terra, todos os exércitos, os palácios, as joias, tudo que sua vista está vendo, eu te darei. Olha que ousadia. Eu te darei. Dar uma coisa que nem é dele, que foi Deus que criou. Mas ele continua: eu te darei, simplesmente se prostrar aos meus pés e me adorar. Essa passagem é impressionante do nosso Deus. Que ousadia! O diabo dizer ao Criador, aquele que o criou, aquele que teve a misericórdia de transformá-lo no anjo de luz, no anjo mais belo que existia no céu. O anjo que rejeitou a glória de Deus e o desafiou no céu, está desafiando novamente na terra e pedindo para que ele se prostre e o adore. É inimaginável uma coisa dessas. Aleluia. Mas ele o fez. E Deus respondeu:
vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram aos anjos e serviram. Glórias ao nosso Deus. Deus é maravilhoso. Jesus passou por esta tentação, ele estava faminto, ele estava cansado, com certeza não tinha mais forças para nada, e no último esforço, ele teve que superar essa tentação. O próprio diabo, aquele que foi criado por ele no início dos tempos, o tentara e pede para que ele se ajoelhe a seus pés e o adore. Como pode isso? Ora, podemos imaginar como Jesus olhou para o diabo nessa hora. Como pode você falar isso para mim? Eu te criei, eu te dei a vida, eu sou um Deus todo-poderoso. Como você tem ousadia de dizer para eu me prostrar e adorar? Jamais! Somente ao Deus que está no céu, meu Pai, nós nos trataremos, nós nos adoraremos e daremos adoração. Glória a Deus. Jamais adoraremos a criatura. Você é criatura, eu sou o Criador. Eu estou frágil, eu estou aqui nesse corpo humano, mas eu ainda sou o teu Deus. Jamais me prostrarei. Eu imagino essa situação semelhante que deve ter acontecido. Não temos relatos nem subsídios para dizer, mas imaginamos que deve ter sido mais ou menos dessa forma, né? Pelo menos, se não disse, com certeza Jesus pensou, porque ele é Deus, né? Aleluia. Está certo que a nossa mente é limitada, nós pensamos como humanos, e todos nós, se estivéssemos no lugar de Jesus, acho que pensaríamos dessa forma. Que ousadia! Eu te criei, eu te dei a vida, eu te dei toda a glória, você rejeitou, e agora você quer que eu me ajoelhe a seus pés? É você que tem que se ajoelhar, é você que tem que me adorar, e não faz por desobediência, por rebeldia. Por isso que você foi expulso do paraíso. Glória a Deus às alturas. E para exemplificarmos mais, 40 dias e 40 noites. Por que 40 dias e 40 noites? Muitas vezes nos perguntamos, por quê? No Antigo e no Velho Testamento há muitas alusões ao número 40, sem uma explicação exata, uma explicação mais clara para dizer o porquê. Mas ele aparece muitas vezes. Moisés subiu ao monte para falar com Deus e receber as leis, os 10 mandamentos. Ele ficou 40 dias no monte. Elias andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, onde subiu e ficou numa caverna. Foram 40 anos de peregrinação no deserto, está o número 40 novamente. Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, e retornou para livrar o seu povo e ficou 40 anos no deserto. Está o número 40. Jesus, após a ressurreição, ficou 40 dias na terra e depois subiu aos céus. Novamente 40. E 40 também era o número de chicotadas usadas para punir alguém que fez alguma coisa errada. Paulo recebeu 40 chicotadas, pelo menos 5 vezes, relata a Bíblia. Está em 2 Coríntios, fala sobre isso. Então o número 40 aparece muitas vezes na Bíblia, sem uma explicação definitiva. Podemos imaginar o porquê, mas talvez não chegaremos a uma conclusão. Mas
foi, coincidentemente ou não, 40 dias e 40 noites que Jesus jejuou também, para obter o poder e a glória, para poder enfrentar o que viria. Aleluia, glória a Deus. E após esse jejum, e após vencer a tentação de Satanás, Jesus volta para os seus discípulos e inicia a jornada que conhecemos durante 3 anos, levando a palavra de Deus, trazendo as boas novas, a nova aliança, para que nós nos reconciliemos com Ele. E viveu mais 3 anos nesta terra, é o que relata a Bíblia, e foi crucificado aos 33 anos. Mas o que essa passagem nos ensina? Esta passagem nos ensina que para vencer as hostes malignas, para vencer o inimigo da nossa alma, para que o crente, o cristão, tenha forças para subjugar o inimigo que quer nos destruir, que quer nos afastar de Deus, é preciso uma preparação. É preciso obedecer esta santa palavra e é preciso, com certa frequência, fazer jejum e oração para poder resistir ao maligno. Foi o que Jesus fez. Aleluia, glória a Deus. Será que se ele não tivesse jejuado esses 40 dias e 40 noites, ele iria resistir à tentação do diabo? E também o diabo só o tentou, podemos imaginar, que quando viu Jesus 40 dias e 40 noites, com certeza disse, veio na sua consciência, certamente é esse que irá me vencer. Que homem fantástico que está na minha frente, 40 dias sozinho no deserto, jejuando e orando ao Deus Altíssimo, com certeza é um adversário à altura. É alguém que eu tenho que temer. Ele teve consciência daquele momento que era o Filho de Deus. Tanto é que ele fala, se tu és o Filho de Deus, desafiou, transforma essa pedra em pão e mata a sua fome. Aí você está morrendo de fome, você vai morrer se não comer. Deve ter falado assim para Jesus, olha a ousadia, você vai morrer, você não aguenta mais nada, até 40 dias aí você está capengando. Porque Jesus devia estar num estado lamentável. Imagina, depois de uma prova dessa no deserto, no corpo humano. Imagine um de nós conseguir ficar 40 dias jejuando. Seria terrível, estaríamos só pele e osso, só tomando água. Por exemplo, no nosso caso, teríamos que tomar água, senão morreríamos. Mas só tomando água durante 40 dias. Estaríamos só o pó. E é isso que essa passagem nos ensina. Precisamos de preparação, Deus. Porque o tentador, aquele que quer tragar a nossa alma, aquele que quer nos afastar de Deus, porque ele já foi afastado, o próprio Deus o expulsou do paraíso quando ele quis destronar o próprio Deus, quando ele quis ser igual a Deus, ele já está afastado da glória de Deus, mas nós não. Nós, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, que morreu naquela cruz por nós, que derramou o seu sangue santo para purificar e acabar com a ira, aplacar a ira do Deus Pai, Ele nos salvou e nos resgatou das garras do diabo. Então, precisamos nos preparar, porque o tentador, ele tentou até o próprio Deus. Ele teve a ousadia de dizer para Deus se prostrar e se ajoelhar aos pés dele e adorar. Imagine nós, como somos tentados no dia a dia, em pequenas coisas, muitas vezes nem percebemos. Ele é sutil, como é dito aqui várias vezes, o diabo é sagaz, e ele é muito astuto e vai nos tentando, pouco a pouco, dia a dia. Muitas vezes nós, irmãos, não percebemos e caímos na cilada. E para nos livrar,
precisamos estar preparados. Como um soldado se prepara. Precisamos jejuar, orar, estar em consonância com essa palavra, para que Deus nos dê força e nos ajude a enfrentar as tentações. Como ele se preparou, aqui ele deu exemplo. Nessa passagem, ele deixa um legado para todos nós. Se preparem, meus filhos, porque eu me preparei e venci o maligno, e vocês também. Se vocês se prepararem, se vocês jejuarem, orarem, estarem em consonância com a minha palavra, quando vier a tentação sobre vocês, vocês conseguirão vencer. Vocês não cairão na cilada. Vocês serão livres pela misericórdia de Deus. Deus estará ao seu lado sempre. Aleluia. Esse é o recado que ele nos dá aqui nesta noite. Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E isso é maravilhoso, irmãos. Quando Deus colocou esta palavra para que eu ministrasse hoje, eu fiquei pensando em tudo que ela quer dizer. E é um exemplo, realmente, que ele nos deixa. Um exemplo de fé, de esperança, e que é possível vencer as tentações, é possível vencer este mundo. Basta nos prepararmos. Se o soldado não se prepara, se o soldado não tem treinamento, se o soldado não tem condicionamento físico e manda ele para a guerra, o que vai acontecer? Primeiro tiro que der, ele não vai saber nem desviar da bala, vai morrer. A mesma coisa conosco. Se nós não nos prepararmos, se nós não jejuarmos, orarmos, estarmos em consonância dessa palavra, na primeira seta do maligno nós vamos cair. Então precisamos nos preparar. Jesus nos dá o exemplo, porque ele próprio, sendo Deus, mas como estava na terra, no corpo humano como nós, ele se preparou, ele jejuou, orou ao Deus Pai. Olha, que coisa maravilhosa. Eu fico maravilhado quando vejo essas passagens de Jesus, porque ele sendo Deus, ele é o Criador, ele é Deus, ele esteve na terra. Se pensarmos, ele precisava orar para ele mesmo. Porque Deus é um só e três em um. Concorda? É o mesmo Deus, com o mesmo poder e glória, dividido em três pessoas distintas. É um mistério fantástico isso. Que, quem sabe, quando estivermos na glória, ao lado de Deus, poderemos ter um maior entendimento, porque é difícil para a nossa mente compreender como pode ser três em um e um em três ao mesmo tempo, o mesmo poder e glória e consonância. Mas ele sendo Deus, se nós pararmos para pensar, ele precisava orar para o Pai, ele precisava orar para ele mesmo, porque ele é Deus também, mas ele o fez para nos dar o exemplo, para nos mostrar que precisamos adorar somente um Criador, aquele que fez tudo. Precisamos adorar, nos prostrar a seus pés, orar e pedir que Ele esteja conosco em todos os nossos caminhos. Ele deu exemplo para que nós nos sigamos. Jesus, com certeza, é relatado por todos os historiadores, é a pessoa sendo como, mesmo tirando um pouco a divindade, sendo homem, foi a pessoa mais fantástica que passou por essa terra. Aleluia. Porque sendo Deus, inúmeras coisas que ele fez, ele orar, jejuar para o Pai. Olha aqui, que exemplo ele nos dá. Se pararmos para pensar, como eu acabei de dizer, ele estava orando e jejuando para ele mesmo, porque ele é Deus. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisa de nada disso, porque ele tem todo o poder e a glória. Tudo está nas suas mãos.
estava na terra, Ele estava conosco, Ele estava igual a nós, na mesma condição de homem. E Ele é tão maravilhoso, Ele é tão fantástico, que Ele se colocou na posição que nós estamos. Ele disse: não, eu sou mortal, eu estou no corpo humano, eu sou igual a vocês, eu tenho que orar a Deus, eu tenho que jejuar, eu tenho que pedir força a Ele, senão eu não vou conseguir vencer os desafios. Olha que coisa maravilhosa, como o nosso Deus é sensacional, é excepcional, realmente é o homem mais fantástico que pisou essa terra. Aleluia, Deus. Deus seja louvado por toda a eternidade. Aleluia. E que nós sigamos esse exemplo do próprio Deus, que sempre nos mostrou a humildade, a obediência. Ele nunca foi arrogante, nunca foi soberbo, mesmo tendo todo o poder e glória. Ele se humilhou a si mesmo e se igualou a todos nós, conhecendo as nossas fraquezas, os nossos anseios. Ele experimentou tudo isso e venceu o mal e nos dá força para vencer. E diz que estará conosco até a consumação. Estará conosco até o fim dos tempos. Ele nunca, jamais nos abandonará. Pelo contrário, somos nós que o abandonamos. Muitas vezes questionamos a Deus quando as coisas não vão bem, quando as coisas não dão certo. Mas, se pararmos para pensar, será que não foi você que se afastou de Deus? Será que não foi você que esqueceu de algo? Muitas vezes temos que parar, refletir e pensar. E muitas vezes não é de má fé, não. É que a vida é tão conturbada, tão corrida, muitas vezes esquecemos de alguns detalhes que para nós parecem sem importância, mas que para Deus não é. Por isso temos que estar sempre alertas, temos que estar sempre de prontidão, com a antena ligada. Quando algo não vai muito bem, não que não possa ir, porque a palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições. Ela diz: nós teremos aflições. Aleluia. Com certeza, pois o descanso não é aqui. O nosso descanso é no céu. Quando nos encontrarmos com Deus, aí sim não haverá mais sofrimento, não haverá decepção, não haverá lágrimas. Mas enquanto tivermos nesta terra, haverá decepções, haverão lágrimas, aleluia. Haverão situações que não acontecerão conforme o esperado, haverão. Aleluia. Mas tudo isso está num plano maior. Tenho certeza que se você está em consonância com essa palavra, se você está em obediência a Deus, Ele irá lhe consolar em breve. Tenha certeza, pode demorar o tempo que for, Deus irá te esclarecer o porquê você está passando por aquele momento. Muitas vezes Ele nos testa. Muitas vezes Ele fica em silêncio e pensamos que estamos abandonados, mas não. É a hora da prova. Como o professor faz na sala de aula, ele nos ensina por semanas a fio. Mas quando chega a prova, o que acontece? O professor entrega a prova e fica de lado. Ele não fala mais nada. Ele fica em silêncio até que nós a entregamos. Muitas vezes o nosso Deus faz a mesma coisa. Ele nos ensina, nos orienta, fala através dos seus servos, dos seus pastores, para nos dar a direção, o caminho. E chega o período da prova, ele pode ficar em silêncio. E pensamos que ele nos deixou, que ele nos abandonou, mas nada disso. É o momento em que ele está nos observando.
Ele jamais te abandonará. Tenha certeza. Ele está ao seu lado. Ele pode não falar nada, mas Ele está caminhando ao seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Ele estará sempre contigo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Ele estará sempre ao nosso lado. Nas piores provas, Ele pode estar em silêncio. Mas Ele estará sempre ao nosso lado. Aleluia. Que Deus fale aos seus corações o que eu não pude expressar. Que o Espírito Santo de Deus encha a todos da sua glória e da sua magnitude, em nome de Jesus.